Agora, diante disso, talvez alguns estejam falando: "Nossa, mas que conversa mais relativista, que coisa mais parecida com o ecumenismo". É isso mesmo? A triagem teológica aqui é um relativismo, é um ecumenismo? Se não, qual é a distinção que nós estamos fazendo entre essas duas coisas? Lucas, você poderia começar nos dando uma resposta em cima disso? Uma vez que a gente admite que existem doutrinas essenciais, primárias, a gente já está diferindo absolutamente do relativismo, porque o relativismo vai colocar toda a verdade como relativa. Né? Não, existe um Deus e esse Deus é o padrão da verdade. Né? Existe uma revelação desse Deus que nos coloca em solo sólido, em fundamento sólido para poder falar, não, isso aqui é verdade. Então a gente já distingue o que a gente está fazendo do relativismo. De outro lado, existe uma catolicidade dentro da igreja, uma catolicidade da confissão que afirma a questão da igreja ser uma. Né? Inclusive, Catolicidade aqui como no sentido com de C minúsculo. universalidade. Universal. Exatamente. Da igreja ser uma. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo é um. E eu posso usar o adjetivo católico com C minúsculo nesse caso, não estou me referindo à igreja católica romana. Né? Sim. Essa universalidade, essa unidade que a igreja desfruta por estar toda ela unida a um Cristo, isso é diferente de um ecumenismo sem critérios, né? Um ecumenismo que valoriza a unidade apesar da verdade, né? Em detrimento da verdade. Não é disso que a gente está tentando, não é isso que a gente está tentando promover aqui. Pelo contrário, a triagem teológica nos ajuda a fugir do relativismo e de um ecumenismo sem critérios. O que a gente quer, sim, é enxergar unidade onde ela de fato existe e promover a cooperação que deveria existir dentro da igreja e que muitas vezes não existe, inclusive interdenominacional, por conta desse sectarismo que leva tudo à primeira categoria. A gente, mais uma vez, nessa questão de seguir a verdade e o amor, é lembrar que Deus se importa com a nossa unidade também. A nossa unidade também é importante no sentido de que ela comunica para o mundo o próprio Evangelho de Cristo Jesus. Por exemplo, João 17:21, Jesus vai orar, olha, que eles sejam um, Pai, assim como tu és em mim, né? Ele termina o versículo 21 dizendo, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então, uma igreja que está sempre brigando intramuros, ela não é um bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Então, falar de unidade não é ser relativista, porque a gente crê que existe um núcleo duro de doutrinas que precisa ser afirmado, precisa ser crido. Por outro lado, também não é um ecumenismo no sentido de um pluralismo religioso. Né? Então, por exemplo, quando você afirma que a salvação é só em Cristo, você já está repelindo o ecumenismo. Por exemplo, como eu vi muito em ambiente universitário, quando eu fiz uma das minhas pós-graduações aí, onde você tinha, às vezes, pastor evangélico, pai de santo, professora católica, todo mundo conversando como se a questão da verdade doutrinária não fosse importante. Né? Ela é importante, a gente pode, não estou dizendo que a gente não pode conversar com quem pensa diferente, ok? A gente deve conversar com quem pensa diferente e expor as verdades, mas não reduzir aquilo que é o núcleo duro para que seja mais palatável com quem nós estamos dialogando. Não? A gente precisa afirmar em amor, com respeito, mas continuar dizendo, é isso que define um cristão, e é esse o caminho que Jesus estabeleceu para a salvação. Não tem outra porta, né? Só existe uma porta estreita que Jesus estabeleceu. Então, afirmar um exclusivismo soteriológico, exclusivismo no sentido de que apenas em Cristo é possível ser salvo, a gente já está colocando de lado o pluralismo e dizer que existem verdades que são essenciais para a fé, a gente também está excluindo o relativismo. E uma coisa que eu observo em cima da sua memória dos tempos universitários é a alergia que a nossa cultura e o nosso tempo tem com relação a dogmas. Né? Os dogmas da igreja. Você falou em dogmas, a pessoa já pensa em algo pejorativo. Né? Quando, na verdade, os dogmas da igreja têm a ver com essas questões que são fundamentais à fé cristã
E eles não são da igreja, eles são afirmações da revelação, daquilo que foi recebido da parte de Deus. Não é que a igreja decidiu criar determinados dogmas que lhes eram convenientes. Talvez em algum momento alguma vertente do cristianismo fez isso, e fez isso de maneira a violar a revelação. Mas de maneira mais conceitual e básica, dogmas são afirmações acerca daquilo que é essencial. Tanto que a gente tem alguns, por exemplo, o Herman Bavinck, o teólogo reformado holandês, ele escreveu o livro inteiro, o volume dele é a Dogmática Reformada, né, de teologia dogmática. Por quê? Porque os dogmas regem aquilo que é mais central, mais claro, mais importante, rege a maneira com que ele lida com cada campo da teologia. Isso que você fala tem a ver com esse espírito antidogmático da nossa sociedade para tudo, né? Não só na religião. A religião é talvez o bicho-papão para quem pensa assim, mas a ciência também, até isso é refutado, né? Qualquer dogma do tipo, homem é assim, mulher é assim, pronto, já é um dogma que as pessoas querem derrubar, né? E é como você falou. Como se as pessoas não tivessem, né? Como se elas não tivessem os próprios dogmas, né? Exato. É impossível. O próprio antidogmatismo já é um dogma. É dogmático. Exato. Então, aqui a gente entra numa conversa toda sobre relativismo e tal, né? Que tá totalmente ligado, né? Mas uma coisa que eu quero só falar aqui, que eu acho bem legal de tudo que a gente conversou, é o seguinte: como a escritura é a base de tudo que a gente está falando, ela é a nossa regra de fé e prática, mas isso não significa que é a escritura desprovida de qualquer outra coisa. Nós, ao mesmo tempo que entendemos que a escritura é por onde nós vamos guiar a nossa fé e a nossa prática, a tradição, como um meio, como um instrumento que Deus usou para olhar para as escrituras e nos dar resumos ali, né, sintetizar ali ensinos da escritura, quando está de acordo com a escritura, ela também é um instrumento útil para a nossa fé, né? Então, toda essa conversa que a gente fez aqui, várias vezes vocês ressaltaram isso. E eu acho isso importante da gente enfatizar. A escritura tem poder magisterial, ela nos ensina de fato. E a tradição tem poder ministerial. Ela serve à autoridade magisterial da escritura para nos entregar, de maneira talvez mais mastigada, aquilo que Deus nos revelou na sua palavra.